Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Melhoramento de Plantas da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou a Cíntia e esse vídeo foi produzido por mim, pelo Danilo e pela Morgana, sob a orientação da professora Larissa. Nós vamos falar hoje sobre os métodos dos retrocruzamentos. E o método dos retrocruzamentos envolve uma série de cruzamentos da progênie de dois cultivares com um dos genitores. Por exemplo, tem o genitor A e o genitor B. O cultivar que participa apenas do cruzamento inicial, no caso, o genitor B, é denominado genitor doador ou não recorrente. E o que é utilizado nos cruzamentos repetidos, no caso do genitor A, ele é chamado de parental recorrente. Supondo que um novo patótipo infecta um cultivar amplamente aceito em uma região e coloque em risco a sua utilização pelos produtores, pode-se utilizar o método dos retrocruzamentos, pois é necessário incorporar o cultivar à resistência à nova raça fisiológica prevalecente nessa região, isso é, melhorar o cultivar já existente e não desenvolver um completamente novo. A respeito das características dos retrocruzamentos, o retrocruzamento entre dois cultivares é realizado e o híbrido F1 retrocruzado com o genitor recorrente em sucessivas gerações. A cada geração de retrocruzamentos é reduzida em 50% a proporção de genes do parental doador. E após um número suficiente de retrocruzamentos, no caso N retrocruzamentos, as progênies serão heterozigotas para os alelos em transferência, mas homozigotas para todos os demais. E depois do último retrocruzamento, torna-se necessário 2 gerações de autofecundação para atingir a homozigose. Depois que nós chegarmos nos esquemas, vocês vão conseguir ver o porquê dessas 2 gerações de autofecundação. Na ausência de seleção e ligação entre genes, a média de recuperação do parental recorrente é 1 menos meio elevado a m mais 1, onde esse m é o número de retrocruzamentos realizados. Nesse método, não é necessária a realização de ensaios finais de competição, porque quase toda a totalidade dos genes é do genitor recorrente, cujo comportamento nós já conhecemos. Só faz um no final para comprovar a característica corrigida que ela está sendo exposta. A teoria dos retrocruzamentos. Nós partimos do número de alelos em transferência. A recuperação do genitor recorrente, exceto em relação aos alelos em transferência, é o objetivo dos retrocruzamentos, assim como a gente já falou anteriormente. Características com alta herdabilidade, ou seja, aquelas controladas por um ou poucos genes, são mais facilmente transferidas por esse método. Quando o número de genes envolvidos no programa de retrocruzamento é elevado, é necessária a manipulação de grandes populações. Dessa forma, esse método torna-se complexo para a transferência de características quantitativas controladas por grande número de genes, por exemplo, a produtividade. A transferência de alelos dominantes é realizada mais diretamente que a de alelos recessivos, em razão de os indivíduos heterozigotos revelarem apenas o fenótipo característico dos alelos dominantes. Se o alelo em transferência for recessivo, a autofecundação torna-se essencial para sua manifestação. A respeito do número de indivíduos a serem obtidos, a probabilidade de recuperação dos genes em transferência depende da frequência esperada dos indivíduos desejados e do número de plantas a serem obtidos. E a respeito do número de gerações de retrocruzamentos, assim como foi falado anteriormente, o retrocruzamento em espécies autógamas é baseado no fato de o híbrido F1, retrocruzado com o genitor recorrente, tornar-se geneticamente mais próximo do genótipo do genitor recorrente. A recuperação do genitor recorrente é assegurada depois de um número suficiente de retrocruzamentos. Quando falamos anteriormente sobre a média de recuperação, daquela formulinha 1 menos meio elevado a m mais 1,
Usamos adotar esse termo porque cada geração de retrocruzamento tem uma variação entre os indivíduos quanto ao número de genes do genitor recorrente que eles possuem. E o número de retrocruzamentos vai depender do grau de recuperação desejado do genitor recorrente, do mérito agrícola do genitor doador, da intensidade de seleção das características do genitor durante o programa e a ligação gênica entre o gene de transferência e herdabilidade. Falando agora das estratégias de transferência de várias características. O método do retrocruzamento ele tem sido usado principalmente para a transferência de uma característica monogênica por vez. Mas existem situações que se pode ter o interesse de transferir duas ou mais características para o mesmo genitor recorrente. Levando em consideração, claro, que à medida que o número de características a ser transferido aumenta, a complexidade e o tempo necessário para a condução do programa também crescem exponencialmente. Quando o objetivo é a transferência de duas ou mais características, nós adotamos 3 estratégias que vêm sendo consideradas: a sequencial, a paralela e a simultânea. O objetivo da estratégia sequencial é transferir um gene ou característica de cada vez. Depois da transferência da primeira característica, iniciamos a da segunda. Embora seja bem simples, requer muito tempo para a conclusão, sendo o fator tempo limitante nesse programa. Considerando o parental A e o parental B sendo cruzados, a gente estabelece o parental B como parental doador. A partir desse cruzamento, obtemos a geração F1, que é retrocruzada com o parental A, que no caso, parental recorrente 1, chamando assim. A partir desse cruzamento, obtemos a geração retrocruzada 1, que novamente é retrocruzada com A, obtendo a geração retrocruzada 2, que novamente é retrocruzada com A. A partir desse cruzamento, nós autofecundamos o produto dele 2 vezes, gerando assim uma cultivar A', chamando de A', só para a gente colocar nome direitinho nas cultivares. A partir dessa cultivar A', nós podemos dar sequência ao cruzamento que a gente precisa, obtendo assim um parental doador de outra característica que seja vantajosa para nós, chamando aí o parental doador 2 como parental C. Cruzando A' com C, obtemos a geração F1, que é retrocruzada com A' novamente, chamando agora ele de parental recorrente 2, obtendo a geração retrocruzada 1, que é novamente retrocruzada com A'. A RC2, que é retrocruzada 2, retrocruzada novamente com A' e autofecundada 2 vezes, gerando a cultivar de interesse para a gente, que no caso possui as características do parental recorrente A, mais um alelo de transferência promissor de B e um alelo de transferência promissor de C. No programa simultâneo, as características são transferidas de uma vez só. Para usar essa estratégia, precisamos de um grande número de populações, calculados com base em tabelas. A complexidade e o tamanho das populações aumentam exponencialmente quando aumenta o número de indivíduos de características envolvidas. De novo, estabelecendo o parental B como parental doador e o parental A como parental recorrente. Obtemos, assim, desse cruzamento a geração F1, que já é cruzada com o parental doador 2, que no caso é o C. Obtendo, assim, a geração F1, que é retrocruzada com A, que é o nosso parental recorrente. Gerando a geração retrocruzada 1, que é novamente retrocruzada com A, e a 2, que será autofecundada 2 vezes, e assim obtendo a nossa cultivar de interesse, que possui as características do parental recorrente A, mais os alelos de transferência promissores de B e C.
A estratégia do paralelo é a condução em duas etapas, em que cada característica é transferida independentemente. Depois da transferência em ambas as etapas, as progênies finais constituem duas linhagens quase isogênicas, que, se cruzadas, vão permitir a seleção de indivíduos com as mesmas características. De novo, o parental A vai ser o nosso parental recorrente e o B e o C serão os nossos doadores. Parental doador 1, caso B. E o produto desses cruzamentos será a geração F1, que será retrocruzada com o A, que é o nosso recorrente. Obtendo assim a geração retrocruzada 1, novamente retrocruzada com A, gerando a retrocruzada 2, novamente retrocruzada com A. O produto desse cruzamento será autofecundado duas vezes, e assim as características do parental recorrente A, mais os alelos de transferência promissores do B e do C, estarão presentes no nosso cultivar A'. A partir daí, nós cruzamos esses dois cultivares A' e o produto dele será autofecundado duas vezes, gerando assim o nosso produto de interesse, que possui as características de C e de B, que nós chamamos de A'. Agora falando um pouco sobre os procedimentos para a transferência desses alelos. A transferência do alelo dominante ela é relativamente simples. Vamos usar como exemplo o genitor recorrente suscetível a uma doença bacteriana e o genitor doador apresenta o gene que confere resistência a essa doença. Depois de cruzar os dois genitores e obtermos os híbridos F1, esses serão retrocruzados com o parental recorrente, gerando indivíduos RC1 ou F1-RC1, que segregarão os tipos Azão-Azinho, resistentes à doença, e os recessivos Azinho-Azinho podem ser identificados para inoculação da doença e facilmente descartados. Esse procedimento pode ser repetido até que o nível de recuperação desejado do genitor recorrente seja atingido. Depois, submetemos a progênie do último retrocruzamento à autofecundação e fazemos o teste de progênie com os indivíduos resistentes para identificar os não segregantes. Esses indivíduos serão multiplicados e distribuídos como nova versão do genitor recorrente. Agora, a transferência de alelos recessivos ela também é relativamente simples, mas vamos partir do mesmo exemplo anterior, mas agora considerando que o gene de resistência do parental doador seja o recessivo. O tempo requerido para o desenvolvimento da nova versão do genitor recorrente é um pouco mais longo, então vamos por partes. Primeiro, iniciamos o desenvolvimento do método com o cruzamento entre dois genitores, a obtenção dos híbridos F1. Esses serão retrocruzados com o genitor recorrente, gerando os indivíduos RC1. Até aqui está tudo igual ao anterior, então tranquilo. Todos os indivíduos RC1, no caso Azão-Azão e Azão-Azinho, apresentam o mesmo fenótipo suscetível à doença e são submetidos a uma geração de autofecundação para que nós consigamos identificar os portadores do alelo a que confere resistência à doença. Após essa autofecundação, os indivíduos suscetíveis Azão-Azão e Azão-Azinho são descartados com base na inoculação artificial do patógeno e na manifestação dos sintomas da doença. Os indivíduos resistentes Azinho-Azinho são retrocruzados com o genitor recorrente, gerando os indivíduos F1-RC2, com o genótipo Azão-Azinho. Esses indivíduos são diretamente retrocruzados com o genitor recorrente, gerando os indivíduos F1-RC3. Isso é, Azão-Azão e Azão-Azinho. Tal procedimento vai ser repetido até que o nível de recuperação desejado do genitor recorrente seja atingido. Como se pode observar, as progênies dos retrocruzamentos de ordem ímpar devem ser submetidas a uma geração de autofecundação antes de proceder ao retrocruzamento seguinte.
As progênies heterozigotas do último retrocruzamento são submetidas a uma geração de autofecundação para que nós possamos obter os indivíduos resistentes azinho a azinho, os quais são multiplicados e distribuídos como uma nova versão do genitor recorrente. Considerações para o método do retrocruzamento. O genitor recorrente deve ter boas características agronômicas. A gente costuma dizer que o genitor recorrente é o genitor top que precisa ser corrigido. A identificação do caráter em transferência é facilitada quando podemos confirmar através da inspeção visual, no caso do fenótipo, ou por teste simples. Costuma usar até marcador molecular. No caso, o uso de marcadores moleculares permite a introgressão dessa característica e a recuperação do genótipo recorrente a partir de 2 a 3 gerações. As vantagens e as desvantagens do método. Como vantagens, nós podemos dispensar os testes finais dos novos cultivares obtidos, economizando tempo. O cultivar já é conhecido, tendo passado o período de testes pelo agricultor. O programa de retrocruzamento pode ser conduzido fora da região onde o cultivar é utilizado. E como desvantagem, o tempo gasto para obter um novo genótipo pode tornar a produtividade obsoleta e o cultivar também. É um método muito trabalhoso e mais adequado para a transferência de um ou poucos genes. E é isso, pessoal. Muito obrigada.